dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Rodrigues, trabalho como diretor de parcerias aqui na Act Digital e hoje eu tenho o prazer de moderar esse painel com 3 profissionais que são referências no setor, no mercado, e a gente vai falar um pouco sobre como a combinação de cloud com inteligência artificial está transformando as operações no setor financeiro. A gente vai abordar um pouco sobre escalabilidade, segurança de dados, eficiência de custo, e também entender o papel das Big Techs nesse processo de transformação. A gente vê que o modelo de nuvem híbrida é um grande motor na inovação sustentável, então a gente vai entender um pouco mais como isso funciona. Mas antes de começar com essa conversa, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, começando pela Esté. A Stephanie Mazon é diretora de vendas para dados, inteligência artificial e aplicações da Microsoft. Felipe Patané é diretor de inteligência artificial generativa e machine learning na Oracle para a América Latina. E o Ale Alves é Cloud Engineer na Google e ele trabalha em toda essa parte de adoção e inovação para as empresas. Novamente, obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente. Obrigado a você, Pedro. Obrigado. Começando com a Esté, a gente vê que a Microsoft está participando de muita coisa de inovação voltada para a inteligência artificial. E eu queria entender o que você está vendo no dia a dia em referente à adoção. Quais são as principais dificuldades que as empresas estão tendo e o que você está vendo que está sendo diferencial para o sucesso deles? Primeiro, bom dia, pessoal. Obrigada, Pedro. Obrigada a todo o time de liderança da ACT pela oportunidade de estar aqui representando a Microsoft. E falar sobre IA para mim é muito especial, porque eu trabalho com IA já há bastante tempo, quase 15 anos, talvez quando ninguém sabia o que era inteligência artificial. E como desde então isso foi democratizado. Para quem pensar em Microsoft, o objetivo inicial quando a Microsoft foi criada era que cada empresa tivesse um computador e cada pessoa pudesse ter o seu próprio laptop. Esse momento já passou. Agora a gente tem na palma da nossa mão um computador talvez muito mais potente. E tem até aquela brincadeira que dizem que o celular tem mais capacidade de processamento do que até o computador que levou o homem à Lua. Então o nosso objetivo mudou um pouquinho. Agora a gente quer que cada empresa e cada pessoa tenha o seu próprio copiloto. Então, como é que a gente consegue, de alguma forma, democratizar o acesso à inteligência artificial para qualquer pessoa? E o que mudou? O que foi esse shift que a gente pode comparar? Talvez um pouco que eu comentei a vocês que eu trabalho com IA há 15 anos, mas IA começou lá em 1960, com Alan Turing, podemos entrar nesse mérito aqui, depois a gente fala um pouco de história em si, mas o ponto-chave aqui foi a questão de democratização e também o jeito que a gente interage com a inteligência artificial. Agora, qualquer pessoa, você não precisa saber programar, de fato, você, através de linguagem natural, consegue interagir com a inteligência artificial. Isso não é Microsoft. Qualquer hoje disponível no ChatGPT, isso muito rapidamente a gente consegue interagir com a inteligência artificial. Mas qual foi esse shift que a Microsoft pensou? Como é que a gente consegue trazer e tornar as pessoas mais produtivas? Então, através da utilização do Copilot, eu digo por mim, estou há 3 dias aqui no evento, puxa, Copilot, final do dia, quais foram as informações principais que eu perdi? Como eu posso, de alguma forma, me preparar para o painel da ACT amanhã? Quais são tópicos importantes que eu preciso direcionar? Então, eu consigo, de fato, me tornar mais produtiva. Além disso, o segundo ponto é como é que eu consigo falar com cada pessoa de forma personalizada. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tema que mais se está se falando nesse momento é a questão de agentes. Por quê? Porque a gente saiu da primeira fase na qual a gente percebeu que os clientes estavam em experimentação para, de fato, começar a ir para o retorno de investimento. Como é que eu ganho dinheiro? E eu ganho dinheiro através da hiperpersonalização, através dos agentes de IA. Então, eu acredito que a questão de estratégia em si é muito voltada à produtização e a uma forma mais linkada a como eu me torno mais produtivo e, ao mesmo tempo, a parte de hiperpersonalização com os agentes de IA. Mas quais são os desafios? Eu queria elencar 3 aqui que percebemos ao longo desse tempo, desde os anúncios de ChatGPT até mesmo a parceria da Microsoft com a OpenAI. Hoje nós temos mais de 1.900 modelos de AI disponíveis dentro do Azure, então não é somente ChatGPT, mas são todos da Meta, Hugging Face, todos os modelos que forem disponíveis nós temos dentro do Azure, trazendo governança, trazendo segurança, mas eu elenco 3 principais desafios que eu queria compartilhar com vocês e possivelmente vocês também passam por eles. O primeiro deles é a questão de legado. Porque não existe inteligência artificial sem dados, gente. Sinto informar, mas falar de inteligência artificial sem falar de treinamento não funciona. E principalmente o mercado financeiro, legado, e estavam falando agora, no painel anterior, teve alguém que comentou, esqueci o nome, que não tinha legado. Eu falei, puxa, que sorte,
Porque as começar a empresa, acabou né? de começar a empresa, abriu agora. Porque, de fato, o legado on-premises é um desafio. Então, a gente tem percebido como ajudar os nossos clientes a acelerar essa jornada de nuvem. Para quê? Para, de alguma forma, habilitar a inovação através de inteligência artificial. Por isso, lembrem-se, a minha dica aqui é: não existe inteligência artificial sem dados. Precisa se pensar também nessa jornada de nuvem. O segundo ponto que eu trago aqui é governança. Não adianta nada fazer um projeto de inteligência artificial sem pensar em governança e segurança. E é por isso que a gente tem trazido muito forte o tema a respeito de Responsible AI, que é como eu consigo trazer uma inteligência artificial segura, sem vieses, que eu consigo trazer os dados somente do meu cliente, então, somente da ACT. É um desafio que eu vou trazer somente de um cliente que a gente tem em conjunto, até mesmo com a Oracle. Como é que a gente consegue trazer informações somente daquele cliente que eu não vou divulgar para as outras pessoas e para as outras empresas? E o terceiro desafio é skilling. Eu posso ter o meu legado já todo modernizado, eu posso, de alguma forma, ter governança, mas se eu não tiver os meus profissionais preparados para interagir com a inteligência artificial, também não funciona. Porque é muito fácil, é muito rápido. Eu faço uma pergunta, agora a gente demora mais tempo para ler a resposta do que para perguntar. Vocês já perceberam isso? Então, se eu não souber fazer a pergunta certa, se eu não conseguir entender se aquela resposta de fato faz sentido, é um tópico bastante importante que a gente tem visto, e é por isso que a Microsoft tem investido bastante em questão de skilling. Até houve o próprio Microsoft Conecta Mais, que a gente visa investir no Brasil com treinamento de mais 5 milhões de pessoas. Segue lá o canal, gravei vídeo, né? Então, por favor, o time de marketing agradece, mas a gente fez, de fato, vários treinamentos totalmente gratuitos para os nossos clientes, porque a gente acredita que esse tópico de skilling também é de extrema importância. Então, acho que, resumindo, Pedrão, estamos em um bom momento, porque a tecnologia está democratizada, mas se não pensarmos no legado, como eu consigo democratizar isso com treinamentos e a parte de governança, possivelmente podem vir desafios aí maiores pela frente. Não, excelente. Obrigado, Esther. Você já me deu o gancho para as próximas perguntas aqui. E eu quero embalar aqui com o Patané falando, né? Você mencionou um pouco de responsabilidade. A Oracle hoje trabalha muito com o mercado financeiro, varejo, com grande volume de dados, dados críticos, né? E o que você vê, quais indústrias você vê que estão mais pressionadas ou preparadas para trabalhar com IA generativa nos próximos anos com responsabilidade? Excelente, Pedrão. Obrigado pela pergunta. Queria agradecer também o pessoal aqui pela oportunidade, toda a liderança do pessoal da ACT. Eu sou Felipe Patané, eu lidero a inteligência artificial na Oracle para toda a América Latina. E tenho tido o privilégio de trabalhar com muito mais veemência ao longo dos últimos 2 anos e meio, desde que em novembro de 22 a OpenAI veio ao mundo e trouxe um conceito que era teórico. Opa, acho que eu estou segurando a antena aqui, né? A gente trabalha com AI, mas com o microfone a gente sofre um pouco ainda no final. Então, desde que a OpenAI, em novembro de 22, trouxe ao mundo um conceito que era teórico, mas aplicado na prática, que nada mais era do que a arquitetura Transformers, e todos os méritos do mundo para o Sam Altman e para a equipe, tenho conseguido viver mais de perto tudo isso que está acontecendo, e meu papel é basicamente fazer o go-to-market na América Latina. Como é que a gente coloca isso na prática aqui com o nosso mercado? Aqui, óbvio, estamos no Brasil, vamos falar mais do Brasil, né? O que a gente pode replicar de ensinamento dos Estados Unidos? Então, eu falo com o meu par, e até sacanagem eu falar com o meu par, né? Porque eu ligo para os Estados Unidos, aqui a gente fala com X empresas. Lá ele liga para o Sam Altman, ele liga para o Elon Musk, ele liga para o Satya Nadella. É até meio injusto a gente comparar, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos? E os Estados Unidos é sempre o grande pivô assim, dessa inovação que acontece, e ela depois acaba transbordando para as outras regiões. Quando eu comecei a ir nos clientes Enterprise, e a Oracle, assim como a Microsoft, tem uma super tradição em clientes Enterprise, rodando missão crítica, dados sensíveis e assim por diante, no início, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a maioria deles falava assim: mas você não veio aqui para demitir as pessoas, né? Para substituir os papéis? Claro que existe esse conceito ainda na cabeça de muita gente, mas o que eu gosto de fazer analogia? Eu gosto de falar das 4 revoluções, e eu verdadeiramente acredito que a gente está vivendo a 4ª revolução. A gente passou pela a invenção da lâmpada, depois da Revolução Industrial, depois da internet, do computador, e agora a inteligência artificial. Eu voltei um pouco atrás e li uns papéis, por exemplo, do Thomas Edison quando inventou a lâmpada. Vocês acreditam que, na época, os jornais colocavam que, se as pessoas olharem para aquela lâmpada, que até então era peão, era carvão, né?
Se as pessoas olharem diretamente para essa luz, as pessoas vão perder visão, as mulheres vão perder o feto, vai criar doença de pele. Minha nossa, gente, isso foi 200 e poucos anos atrás. Hoje, se acabar a luz, esse evento aqui basicamente não seria possível, né? Nada faria sentido com a internet. Então, toda vez que o ser humano ele está à beira de uma disrupção, ou seja, de uma nova revolução, existem pessoas que vão levar para o bem e para o mal. Então, aquele cara que apagava lá o lampião todos os dias na rua, agora não precisava mais, é um botão. A AI vai ser da mesma forma. E aí, tentando replicar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá onde estão os early adopters, desenvolvendo modelos que vão levar para o mundo muita inteligência, muita praticidade. E eu gosto até de acrescentar aqui a visão da Stephanie, que a gente coloca lá na Oracle de duas formas. A AI pode ser um projeto de eficiência e um projeto de eficácia. Eficiência tem a ver com melhorar o processo. Eficácia tem a ver com melhorar os resultados, propriamente dito. A gente tem que olhar para as duas verticais. Então, enquanto lá meus pares estão desenvolvendo milhares de projetos com farmacêuticas, desenvolvendo novos medicamentos, fazendo separação genômica e melhorando saúde, e também desenvolvendo para carros autônomos, essa não é uma realidade tão latente do Brasil ainda. Pode vir a ser? Pode. Normalmente, o Brasil é o reflexo de 1, 2, 3, 5 anos. Depende, né, do que a gente está falando. Mas isso se aplica lá. E quando eu fui construir o go-to-market aqui, a realidade é diferente. Quais são, na minha visão, né, e do pessoal que está trabalhando, as empresas que estão largando na frente? A gente vê muito, mas muito potencial na indústria de telco. Então, todas as telecomunicações, Oi, Vivo, TIM, Claro, Sky e assim por diante, eles têm atendimentos. Bom, a Vivo, por exemplo, tem 70 milhões de clientes na base. Isso é mais da metade dos adultos do Brasil. Então, acesso a dados, né, porque não existe AI sem dados, é gigantesco. Então, esses caras podem fazer muita coisa. Então, o segmento propicia isso. Segmento financeiro, a gente tem visto muitos projetos também. Os grandes bancos nos chamam para desenvolver com governança, com privacidade, projetos de inteligência artificial, por exemplo, departamentos inteiros de prevenção de fraude. Acho que no momento que a gente já está, todo mundo já entendeu que AI é muito mais do que só usar o ChatGPT, ajudar a escrever um e-mail ou pedir ajuda para avaliação de meio de ano, que eu sei que a gente faz, né? O que eu fiz bem e o que eu preciso mandar melhor. Os projetos de AI são muito mais profundos e eles conseguem transformar departamentos inteiros. Então, os departamentos de prevenção de fraude, por exemplo, que a gente criou junto com o Serasa, ninguém quer ter o nome sujo do Serasa. Tudo lá está rodando com inteligência artificial. Eles já chegaram num ponto de, inclusive, detectar deepfakes. O que são os deepfakes, pessoal? Para quem não está familiarizado, são aquelas ferramentas capazes de criarem figuras humanoides que parecem de verdade o ser humano, mas, na verdade, não são. É só uma IA. E até engraçado, num jantar um dia desse com o pessoal lá do Serasa, eles falaram que tem alguns bandidos que são caprichosos, outros são menos, né? Então, os bandidos colocam o celular com o deepfake na frente e a cara do cidadão no fundo. Esse é fácil de detectar, não precisava de uma IA. Mas quando o bandido é um pouco mais caprichoso, aí ele precisa colocar dentro do sistema, já dá para conseguir detectar distorção de imagem, assim por diante. Então, telco, finanças e saúde, pessoal. Pessoalmente, eu adoro trabalhar com o segmento de saúde. Tem muita coisa legal sendo feita. Análise genômica. Tem um pessoal desenvolvendo o Biographer, depois convido todos a assistirem, que é da Wide Labs. Eles desenvolveram um aplicativo para ajudar a retardar o tratamento de Alzheimer. Infelizmente, hoje não existe cura, mas com a inteligência artificial, o melhor tratamento que existe hoje em dia é o tratamento de reminiscência. Reminiscência é você poder relembrar. Eu imagino que aqui todo mundo conheça alguém que já sofreu ou tem Alzheimer na família, mas reminiscência é você poder relembrar as lembranças marcantes, que os médicos chamam de bold memories. E esse é um tratamento caro. As famílias mais felizardas recriam móveis na casa dessas pessoas que possuem a doença para eles se lembrar, olha, essa é a sala que eu fui criado na minha infância, esse aqui era o quarto do meu casamento. Então, quem tem condição, muito legal. Como que o AI entra para gerar tudo isso? Esse aplicativo entrevista essa pessoa e todos os entes queridos que foram, assim, de uma certa forma, direcionados pela família. Ele vai escutar as histórias da pessoa e ele vai escrever uma biografia com inteligência artificial, treinado com inúmeras bibliografias mundialmente reconhecidas, para que aquela pessoa tenha a voz sintetizada em um audiobook e a própria biografia escrita. E aí, como a gente pode imaginar, o tempo é a commodity mais cara aqui. Quanto mais rápido eu soltar uma biografia, melhor dessa pessoa relembrar das memórias
para ela evitar esse avanço do Alzheimer. Então, essa é uma das formas que a gente está trabalhando. Além de separação genômica, para entender qual que é o vírus, a bactéria que está nas pessoas. Hoje em dia, o tempo de tratamento para descobrir os vírus era 4 dias. Com a AI, com essa separação genômica acelerada por nossas GPUs, caiu para 4 horas. Então, 4 dias para 4 horas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nos Estados Unidos, é a terceira maior causa de morte, quando as pessoas chegam no hospital e não tem tempo de identificar o que aconteceu. Por isso que a gente toma aquele turbilhão de antibióticos, algum deles vai fazer efeito. By the way, é por isso que os antibióticos têm ficado cada vez mais fortes, né, e resistentes no corpo humano. Agora, se eu identificar que é exatamente essa bactéria, esse vírus, eu vou para um tratamento mais correto. Então, para não me alongar muito mais, de novo, você poderia ficar amanhã aqui conversando, telecomunicações, finanças, saúde, super disruptivos no Brasil. Eu estou vendo grandes avanços e a gente vai ver muita coisa legal nos próximos tempos. Muito obrigado, Patané. Que deu um bom panorama, né, para a gente entender onde as coisas estão indo, os setores, como eles vão mudar. E aí, fazendo um compilado do que a Steph falou, como você falou, a Stephanie mencionou um pouco de agentes, você falou da nova era de IA, e a gente está entrando numa fase dessa nova era de IA de agentes, né, que são as soluções autônomas, que são capazes de tomar decisão e executar sem ter uma interação humana. E aí eu queria te perguntar, Lê, na sua visão, qual que você acha que é o maior desafio hoje para as grandes empresas conseguirem adotar agentes? Aí falando de forma segura, escalável e prática. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu lembro que no final de 2024, ali em dezembro, e dias atrás, né, eu brinco que a gente está vivendo ano de cachorro com IA generativa, porque parece que a cada ano a gente evolui 7. E até dando um exemplo sobre isso, umas 3 semanas atrás, eu estava falando com uma account manager lá do Google Cloud, que ela queria fazer um desenvolvimento junto com um cliente para criação de vídeo, para fazer treinamento, com a pessoa falando, com a boca sincronizada e tudo mais. E eu falando para ela, ainda não dá para fazer, a gente não tem esse produto ainda. Mas como nós não temos? Como é possível? Passou uma semana, teve o Google I.O., a gente anunciou o VO3, que faz isso. E aí todo mundo já deve ter visto algum meme aqui, alguma brincadeira, alguma coisa sendo feita com o VO3. Aí ela foi a account manager bater na minha porta de novo. E aí? Agora dá, não dá? Agora dá. Então, os saltos são muito grandes e muito rápidos. E aí, voltando para o artigo que eu estava lendo lá em dezembro de 24, né, há 6 meses atrás, o que em anos de cachorro dá uns 3 anos e meio mais ou menos, estavam falando, 2025 é o ano dos agentes. E, de fato, a gente tem percebido isso, né? Todo mundo só se fala de agente, tem saído um monte de coisa nova, eventos que eu tenho ido, clientes que eu tenho conversado, desenvolvimento de agentes para todos os lados. E temos algumas visões, algumas maneiras para se fazer isso. Tanto agentes de automação, com uma cara meio de RPA, vamos dizer assim, que automatizam processos e que eles vão ficar lá rodando sozinho e sendo executados sozinhos, assim como vamos ter muitos agentes conversacionais também que vão ajudar na produtividade dos nossos funcionários, das nossas equipes, das pessoas que atuam na nossa empresa, nos nossos clientes como um todo, né? Está citando a área de saúde que você comentou, a gente tem alguns cases na área de saúde de mando a foto do pedido médico e ele já usa o Gemini ali por debaixo para entender quais são os pedidos, às vezes até com letras difíceis, né? Quais são os pedidos, o que precisa ser feito, o que o plano de saúde cobre, o que não cobre, onde que está disponível, como que marca, tudo e tudo mais. E no fim, nós temos um agente que está trabalhando ali para poder fazer isso tudo. E por causa deste... Eu não sei se o termo certo é esse hype, mas eu não gosto de usar hype porque eu entendo que não é algo que está vindo, vai passar e acabou. Eu acho que a revolução que a gente está vivendo agora da inteligência artificial, ela é para valer e está mudando as nossas vidas e nós vamos estudar isso nos livros de história daqui a alguns anos. Mas estamos no momento onde todo mundo quer sair na frente para ter agentes. E eu quero ter agentes para tudo. E aqui começa a entrar a preocupação do que você trouxe. Como que eu crio isso? Porque agora eu começo a sair criando um monte de agente diferente, com várias tecnologias diferentes, às vezes tecnologias que não foram tão testadas assim. Porque o filho do primo do sobrinho fez lá usando sei lá o quê, e em 10 minutos a gente estava no ar. Mas que ferramenta você usou? Isso é seguro? Isso é escalável? Você está utilizando por debaixo um modelo de um hyperscaler, de uma empresa que está no mercado há muito tempo, como o Google Cloud, como a Oracle, como a Microsoft, que
tem um know-how sobre fazer isso tudo, né? Então, acho que esse é um dos primeiros pontos. O segundo é a velocidade de fazer esses agentes e depois não se preocupar o quanto que ele vai escalar. Hoje ele atende 10 clientes por dia, amanhã 100, daqui a pouco 1000, e ele vai dar conta, eu vou ter que reescrever, eu tenho que fazer de novo. Então, algo que eu acho que sempre valeu para a TI e que talvez neste momento seja mais importante, ainda que nós precisemos ser velozes, a gente não pode esquecer da arquitetura, de ter atenção no que nós estamos desenhando para que isso seja robusto, seja escalável e que também seja integrável, porque daqui a pouco nós temos 35, 50, 100 agentes rodando na nossa empresa, ninguém se fala, eles estão... Vai virar uma loucura para administrar isso tudo, como que a gente integra esses agentes, quem que faz o quê, como que eu tenho a governança disso tudo. Inclusive, uma das coisas que o Google está trabalhando agora, e junto com várias outras empresas, é um protocolo de agent to agent, justamente para permitir que os agentes se conversem, né? Que a gente tenha uma maneira de integrar esses agentes e integrar os agentes que já existem dentro das nossas empresas com os novos desenvolvimentos. Eu acho que isso é um ponto de vista importante. Então, não esquecer da arquitetura, não esquecer, não acelerar o processo, vamos sair fazendo, porque tem ferramentas aqui que a gente, em 3 dias, está no ar, e pensar que daqui 1 mês ele tem que escalar para funcionar com muito mais gente, daqui 2 meses vai ter uma tecnologia nova para desenvolver a gente. Então, é importante a gente olhar para esse aspecto. Eu acho que o planejamento é essencial para que os agentes atinjam o sucesso, atinjam o resultado que a gente quer, e aí não caia até no hype que eu comentei. Putz, a gente não funciona. Será que é o agente que não funciona, ou será que faltou planejamento para colocar da melhor maneira? Legal, muito bom. E você trouxe alguns insights que me geraram uma dúvida aqui, né? Até esse desenvolvimento do primo, do sobrinho, que a gente vê que para implementar a GenAI a gente precisa de ética, precisa ser uma coisa escalável, precisa ter segurança, e cada dia mais isso vai ser cobrado. Como que você vê o papel das hyperscales nisso? Você vê isso como uma corrida ou você vê como um trabalho conjunto de conscientização, de trabalhar como um ecossistema? Eu acho que esse é um assunto que eu vejo que todos estão trabalhando juntos e existem, principalmente nas grandes empresas, nos hyperscalers, existe uma preocupação relacionada a isso, né? Então, o Google sempre teve o ato lá, o Responsible AI, uma página que fala sobre isso, até porque o Google é uma empresa AI First há mais de 10 anos, né? O Transformer, lá em 2017, foi escrito nos laboratórios do Google. Então, essa preocupação existe lá dentro, muito grande, e a gente percebe isso, inclusive, nos modelos que a gente tem colocado. Quando a gente olha para o Gemini, por exemplo, não falando do gemini.google.com, da aplicação de usuário final que todos nós utilizamos, pensando na API mesmo, que vai se integrar aos nossos sistemas, que vai escalar. Eu tenho vários filtros lá dentro de Responsible AI, onde eu posso aumentar ou diminuir o quanto que eu quero para poder dar uma resposta. E algumas coisas eu não consigo nem tirar por padrão. Então, se eu realmente precisar ter algum tipo de resposta, eu preciso abrir um chamado e explicar o porquê. Então, o nosso modelo de criação de imagens, por exemplo, ele não permite, por padrão, a criação de foto de criança, mesmo que você mude a configuração, ele não vai permitir. Você vai ter que fazer uma autorização prévia e explicar por que você quer fazer isso. Teve um caso curioso que aconteceu com a gente há um tempo atrás, onde nós estávamos trabalhando com um cliente que era um frigorífico. E aí tinha alguns termos que eram coisas assim do tipo corte de peito, corte de traseiro, né, que são termos relacionados aos documentos do frigorífico. Estávamos fazendo um RAG lá, indexando as informações, e ele não respondia, ele se recusava a responder. Tivemos que abrir um chamado, explicar que a gente estava falando de um frigorífico, aqueles termos eram algo esperado para aquele caso de uso, e aí foi liberado. Então, e é claro que eu estou dando exemplos simples, mas a gente tem que se preocupar especialmente, trazendo novamente, você falou que dados são importantes, de evitar vieses lá atrás, né? Existe uma preocupação do Google Cloud de olhar isso e de treinar os modelos de uma maneira que seja responsável. Mas essa responsabilidade ela é compartilhada. Se eu estou fazendo RAG, se eu estou indexando documentos e os documentos têm informações que não são boas, que não têm qualidade, ele vai responder em cima daquilo. Se eu estabeleço a minha verdade como uma informação ruim, passa a ser para o modelo uma verdade, uma informação ruim. Então, não dá para colocar só na conta do modelo a responsabilidade. Nós precisamos continuar fazendo o nosso trabalho
de olhar para os nossos dados, identificar viés, identificar inconsistências, identificar problemas e colocar os modelos para trabalhar em cima de informações que façam sentido eticamente, moralmente e factualidade, né? Que esse é inclusive um outro ponto que normalmente o Gemini tem muito grande, e vocês, para quem já utilizou e para quem usa os nossos modelos, normalmente percebe nessa factualidade que, dependendo do agente, do sistema que você está utilizando, ele coloca até os links de onde vieram aquelas informações. Com isso, a gente aumenta a possibilidade de garantir que eu estou respondendo baseado em alguma coisa que foi me dado como um fato. Mas volta para o ponto. Se você colocou um documento lá que só tem informação ruim, tem que olhar um pouquinho para trás, né? Mas eu enxergo essa Responsible AI como algo para todos. Está todo mundo olhando junto, acho que estamos caminhando juntos, existem fóruns em relação a isso. Não vejo como uma corrida, até porque isso, entre muitas aspas, atrapalha, né? Porque eu não posso correr para soltar um modelo, porque antes eu tenho que ter certeza que ele está responsável, né? Então, essa responsabilidade das grandes empresas, eu acho que ela é compartilhada. Legal, excelente. E, assim, eu acho que é uma pergunta muito relevante, né, quando a gente está falando das hyperscales. E eu queria compartilhar essa pergunta também com a Stephanie, com o Patané. Sté, você pode passar a sua visão? Como que você vê uma corrida, um trabalho em conjunto? Como que esse ecossistema se integra para evoluir junto? Posso só copiar o que o Alexandre falou? Vejam que interessante. Eu acho que é uma pergunta muito legal, porque, de fato, os hyperscalers, quando a gente fala de modelos, é claro, somos competidores, mas, ao mesmo tempo, somos parceiros em muitos sentidos, porque educar os nossos clientes e, consequentemente, os usuários finais sobre o que tem por trás dessa tecnologia é algo que nós nos passamos da mesma maneira. Então, é muito interessante ver a visão, que de fato é bastante similar, mas eu queria só agregar alguns pontos. O Patané comentou que talvez o tempo é o bem mais precioso. Eu falaria que também dados possivelmente estão aí nessa lista. Eu dou aula no MBA e eu brinco que muita gente acaba falando que dados são o novo petróleo, e eu discordo desta frase, porque petróleo é finito e dados são infinitos. Neste momento, quanta informação vocês estão gerando? Puxa, a Stephanie está falando uma besteira, ou estão tirando foto para postar depois. De fato, as informações que estão sendo geradas nesse momento são exponenciais, e se elas não forem refinadas, a gente não consegue tirar valor em cima delas. Então, quando a gente fala, de fato, de Responsible AI, totalmente linkado com o tópico de dados em si, buscar uma corrida com propósito é o que faz diferença. Então, dentro da Microsoft, muito similarmente ao que o Google tem, nós temos uma área de Responsible AI, no qual a gente busca, eu comentei anteriormente, muito voltado às questões de ética. Então, todos os projetos de AI, no momento que nossos clientes vão, de fato, divulgar, existe um questionário prévio no qual ele tem que falar por que você está criando isso? Né? Qual que é o objetivo final? E, além disso, depois da postagem, até para uma preservação da imagem, porque possíveis projetos com vieses não tão legais vão acontecer. Mas a gente fazer esse primeiro filtro é um ponto muito importante. Mas indo além, imaginem hoje a Caixa tem um chat no qual qualquer pessoa pode interagir e perguntar sobre o consignado do trabalhador. Estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas. De todos os tipos, do Brasil inteiro. Então imaginem as perguntas que vêm a surgir. Então não é somente preparar para essa divulgação, mas também quais são as perguntas que o usuário final pode fazer. Então, a gente fez um trabalho muito forte com a Caixa, não somente no momento da publicação, mas nos filtros, como foi comentado um pouco aqui pelo time do Google, né, do Alexandre, mas como é que a gente consegue fazer filtros para preparar as respostas, para dar uma resposta que, de fato, faça sentido para o usuário. Então, todos esses níveis de content safety, que a gente acaba chamando, é um segundo nível que é de extrema importância quando a gente fala de análise de dados. Por quê? Porque, novamente, os dados são bem possivelmente mais preciosos dentro das empresas. Além disso, falamos de refinamento, falamos da parte de Responsible AI, existe o quesito de, uma vez que os dados são o maior bem da empresa, eu não posso treinar esse modelo para outra empresa. Então, dentro da Microsoft, a gente tem um conceito que, de fato, os seus dados são os seus dados. Se eu vou treinar hoje, eu acho que vocês viram, foi divulgado ao longo dos painéis, a BIA e a BIATech. A BIA é o canal de comunicação para todas as pessoas que são clientes do Bradesco, para interagir, para fazer um Pix, para perguntar qualquer coisa a respeito de finanças, roda tudo junto com a Microsoft, né, todos os modelos de Azure OpenAI. Eu não posso pegar os dados do Bradesco e compartilhar
com o concorrente? Os dados do Bradesco são possivelmente o maior legado que eles têm lá dentro. Então, esse é um outro grande diferencial, o qual os seus dados são os seus dados. A Microsoft não treina os modelos e não vai utilizar isso para, de alguma forma, refinar. Isso vai além, isso vai a nível de Copilot, para os que acabam utilizando o Copilot, isso vai a nível de todos os produtos que nós temos lá dentro. Então, acho que é um tópico legal para falar aqui, porque no final do dia, falar de dados, a gente pode estar falando de vida ou morte, como o Patané comentou, e são informações extremamente sensíveis. Então, falamos primeiro sobre Responsible AI, Content Safety, além disso, toda a parte de seus dados, né, são de fato a sua informação. E, por último, eu volto no que eu falei inicialmente na questão de skilling. Não adianta nada a gente ter todos esses níveis de segurança se não tivermos usuários preparados para utilizar a tecnologia. Muito similarmente ao que foi falado aqui pelo Alexandre, que existe a questão de responsabilidade, de fato buscar que o provedor de hyperscaler ensine os usuários a utilizarem desta tecnologia. Então, eu diria que são alguns dos tópicos que a gente tem falado aqui neste momento, nessa era de inteligência artificial, que, na minha visão, está apenas iniciando. A gente, com certeza, veremos no próximo Febrabatec ainda mais o advento de agentes e outros casos sendo criados. Excelente, Esté, brigadão. E assim, a gente tem muito conteúdo, né? Daria para fazer um workshop aqui, mas infelizmente o nosso tempo é escasso. E eu queria pedir, Patané, se você pode finalizar com o seu insight sobre esse tópico, sobre essa pergunta. Boa, excelente. Muito legal ouvir a galera. Eu acho que eu queria começar até conversando que muito legal a gente estar num fórum aqui, todos os hyperscalers sentados no mesmo painel, podendo comunicar e debater sobre um assunto tão importante, que é o Responsible AI, para onde o mundo está vindo. Acho que antigamente, quando antigamente eu digo 10, 20, 30 anos atrás, era muito use o meu produto, use o meu software. Hoje em dia, graças a Deus, o mundo está virando cada vez mais open source. Estava até conversando com a Stephanie antes da gente subir. Acho que foi 2 anos e pouquinho atrás. O Larry Ellison, fundador da Oracle, e o Satya, o atual CEO, sentaram. O Larry foi na sede da Microsoft e falou: poxa, não vim aqui no tempo do Bill Gates, mas estou sentando aqui contigo, ia dar né? Porrada, né? Pode ser. Na época, acho que ia dar um pouco de porrada. E sentaram e fizeram uma mega de uma parceria, assim como o Sun, atual CEO do Google. E hoje tem produtos Oracle rodando dentro das outras clouds. Então, a gente tem não uma corrida, mas é uma co-participação, não é uma competição. Então, no final das contas, o cliente é soberano. O que você precisa usar? Você precisa usar essa solução mais essa? O mundo está cada vez mais aberto, mais conectado, mais multi-cloud. E aí, essa é a nossa visão. Como Oracle, é para esse caminho que a gente está arrumando. Muita gente falou isso em 2005, 2006, quando a Oracle comprou a Sun. Falaram, meu Deus, vai tombar a comunidade Java para dentro, agora vai virar um negócio fechado. E não, e o Java continua open, a galera continua codando e desenvolvendo em cima disso. Até chegar no presente momento, gente. E aí, beleza, não acho que é um hype, eu acho de verdade que é uma revolução. A inteligência artificial, ela já veio para ficar. Talvez se o convite do Pedro fosse 2 anos atrás, aqui do Febraban, com nós 3 juntos, talvez o título fosse Metaverso. A gente estaria falando sobre isso, mas o ano passado já foi AI, esse ano foi, e seguramente o próximo vai ser. Se é que não chegar alguma coisa de quantum no meio do caminho e a gente tiver que dar uma adaptada na rota. Mas é isso que diz, né, uma revolução, quantas pessoas já usaram ou não. E aí, em questão do Responsible AI, do ponto de vista da Oracle. A Oracle tem uma visão um pouquinho diferente, né, dos outros hyperscalers. A gente não se propõe a ter um próprio modelo. Então, eu não vou ter um LLM ou Oracle rodando. A gente se propõe a ser a melhor infraestrutura e plataforma para você desenvolver inteligência artificial. E aí, parafraseando aqui, meus queridos amigos, dados são o início de tudo isso. E por que é o início de tudo isso? Tem uma velha máxima que a gente diz, garbage in, garbage out. Ou seja, se os dados não estiverem estruturados, não existe inteligência artificial que vai resolver sua vida. Felizmente, existem ferramentas de AI para ajudar você a estruturar os dados. Mas começa por aí. Então, se a gente começa do dado, a nossa estratégia como Oracle é criar uma fundação sólida para você desenvolver inteligência artificial. Seja criar produtos, seja criar agentes, seja interligar e consumir das minhas bases legadas, o que for. Mas a gente quer construir uma fundação sólida que tenha a privacidade dos dados, governança, com a melhor performance possível. Preciso continuar usando o Gemini. Ok, está tudo certo. Preciso continuar usando o ChatGPT. Está tudo certo. Quero testar Llama, quero testar BERT, quero testar Mistral. Todos os modelos que estão surgindo. Tem outra frase que a gente usa lá dentro, que é: o melhor modelo dessa semana
ele pode ser o pior modelo da semana que vem. Então o Ale estava falando aqui que, não dá tempo de fazer. Eu brinco com o time, né? Os meninos não me deixam mentir, que às vezes não dá tempo da gente colocar no PowerPoint a atualização dessa semana que a gente falou com os clientes para apresentar para os próximos, porque está tudo muito, muito rápido. Então, com essa fundação sólida, a gente consegue garantir privacidade, governança, controle dos custos e escalabilidade. Se hoje é o modelo A, B ou C, a gente pode manter o Responsible AI dentro de uma governança sólida. Dessa forma, a gente pode escalar e entender para onde o mundo está entrando, principalmente quando a gente está falando de dados que são a missão crítica de muito da maioria das empresas. O que a gente vê hoje? Aí, fato no Brasil, tá, pessoal? Chego nas áreas, desde a padaria do seu Zé, se ele quiser colocar AI, a gente vai atender, até o Itaú, a Petrobras, a Vale, o Bradesco e assim por diante. A gente tinha visto áreas dando cartão de crédito para marketing, vendas, pós-vendas, manufatura e faz o seu agente, ChatGPT, aqui Gemini, nananana, cada um com uma estratégia desgovernada. Não é assim que a gente vai chegar do outro lado. De novo, usar AI é muito mais profundo, principalmente de AI, do que só pedir ajuda para traduzir e-mail, certo? Então, essa estratégia sólida, e a gente tem frameworks para ajudar os clientes a chegarem lá, é o que vai levar o Brasil para o próximo nível, cooperando, né, com os outros hyperscalers para a gente poder chegar. E no final das contas, o que é mais normal? Estamos no período que está todo mundo falando de AI. Não precisa usar o ChatGPT para você responder quanto que é 4 mais 4. Nem todo projeto necessita ser GenAI. Então, a gente tem... GenAI é só uma submatéria dentro da grande mãe, que é o AI. Pode ser projeto de AI tradicional, Machine Learning, Deep Learning, e assim por diante. Então, essa curadoria de ajudar os clientes a entenderem qual que é o melhor modelo para o seu departamento, para a sua indústria, é o que a gente tem feito para conseguir chegar no próximo nível. Acho que é nessa linha que a gente tem que ir, Pedro. Excelente, excelente. Eu concordo totalmente, não teria como discordar. E eu acho que os pontos que vocês trouxeram hoje só deu estímulo para a gente buscar mais informação, se preparar, porque além de fornecedores, nós somos consumidores, né? Então é importante a gente saber que o ecossistema está trabalhando junto da melhor maneira para prover para nós mesmos. Eu só queria agradecer de novo, Stephanie, muito obrigado por estar aqui, Patané, Ale, foi excelente, acho que todo mundo aqui gostou e tenho certeza que todo mundo vai procurá-los e me procurar para entender mais sobre GenAI. Então, obrigadão novamente. Show. Obrigada. Obrigado a você pelo espaço. Muito obrigado, Obrigado, viu? pessoal.